Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 16 de agosto. Ministra Carmen Lúcia determina que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em 24 horas sobre notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Parlamentares da oposição pedem que ele seja investigado por live contra a urna eletrônica. Esses e outros destaques agora no Jornal da Justiça. Governadores de 3 estados e do Distrito Federal divulgam nota conjunta em solidariedade ao Supremo Tribunal Federal. STF reconhece repercussão geral em processos sobre definição de trabalho escravo. Por unanimidade, Justiça do Rio de Janeiro rejeita recurso do ex-governador Wilson Witzel contra impeachment. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em 24 horas sobre o pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido de investigação foi feito por deputados da oposição, com base em declarações do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral durante live no dia 29 de julho. A ministra Carmen Lúcia cobra uma posição do Procurador-Geral da República dentro do prazo de 24 horas. É a segunda vez que a ministra pede um parecer de Augusto Aras sobre o caso. A primeira solicitação foi feita no dia 3 de agosto. Na decisão de hoje, Carmen Lúcia destacou que até agora não houve resposta. Carmen Lúcia frisou que os fatos narrados nos autos são graves de interesse exponencial da República e que o manifesto Interesse Público e Superior da Nação impõe a observância de prioridade no andamento processual do caso. A notícia crime foi apresentada por parlamentares no dia 30 de julho, um dia após a live. Os autores pedem que seja investigado se o presidente da República cometeu crime por divulgar fake news e fazer propaganda eleitoral antecipada, e se houve abuso de poder político e econômico e ainda se houve improbidade administrativa por supostamente usar a estrutura da TV Brasil para a transmissão da live. O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que é falsa a notícia crime que pede a inclusão do cantor Sérgio Reis no inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga as fake news. O documento forjado circulou nesta segunda-feira na internet e tem o nome do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que jamais redigiu ou assinou tal documento. Em apoio ao Supremo Tribunal Federal, governadores de 3 estados e do Distrito Federal divulgaram uma nota pública nesta segunda-feira. No texto, os governadores manifestam solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros e às famílias, citando constantes ameaças e agressões à corte. Eles também ressaltam que o Estado Democrático de Direito só existe com o judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. Os governadores afirmam ainda que, no âmbito de seus estados, farão de tudo para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judiciário. E renovam o chamamento à serenidade e à paz que a nação tanto necessita. A nota em favor do STF foi assinada pelos governadores da Bahia, Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Amapá e do Distrito Federal. E em julgamento no plenário virtual, o Supremo reconheceu a repercussão geral de um recurso extraordinário que discute a configuração do crime de trabalho escravo. Quem detalha esse caso para a gente é a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E na semana passada, em julgamento no plenário virtual, os ministros, por maioria de votos, decidiram reconhecer a repercussão geral em um recurso extraordinário em que eles devem decidir quais são as condições necessárias para a configuração do tipo penal previsto no artigo 149, que é a redução à condição análoga de escravo, à luz de princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e também de objetivos fundamentais da República, que é o de construir uma sociedade justa, livre, solidária e também reduzir as desigualdades sociais e regionais.
Nesse recurso extraordinário, o que se pretende é afastar uma decisão da 5ª turma do TRF da Primeira Região, que julgou improcedente a ação penal, cuja denúncia apontava que um fazendeiro do estado do Pará estaria aliciando pelo menos 52 trabalhadores para o trabalho rural de forma degradante. O principal argumento trazido pelo recorrente é que a decisão do TRF, embora tenha reconhecido que os alojamentos eram precários, que havia ausência de instalações sanitárias e de água potável, o endividamento dos trabalhadores, dentre outras circunstâncias apontadas pelos fiscais do trabalho, tudo isso faria parte de uma realidade rústica brasileira, o que, sem dúvida alguma, violariam diversos dispositivos constitucionais, e é o que se pede no Supremo Tribunal Federal. O relator desse recurso extraordinário é o ministro Luiz Fux, e na votação apenas o ministro Marco Aurélio ficou vencido. Ele apresentou seu voto antes mesmo da aposentadoria e o ministro Nunes Marques não votou para o reconhecimento dessa repercussão geral. Os ministros decidiram ainda que este tema tem relevância constitucional e não apenas uma circunstância de repercussão geral, social e jurídica, mas também política e econômica. Vamos aguardar quando esse tema virá a julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça do Ceará aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado e Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives, agora é réu por violência doméstica e ameaça contra a ex-mulher Pamela Holanda. O episódio teve grande repercussão após a vítima publicar nas redes sociais vídeos em que aparece sendo agredida pelo artista de diversas formas e em vários momentos. As cenas de violência aconteceram na frente da filha e de outras 2 pessoas, a mãe dela e um funcionário do produtor musical. DJ Ives está preso preventivamente desde 14 de julho. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça pedindo a redução da taxa cobrada para emissão de passaporte. A forma atual de cobrança é considerada inconstitucional pelo Ministério Público Federal. A atual taxa de R$ 257,25 para a emissão do passaporte é quase 350% maior do que o valor da emissão do documento pela Casa da Moeda do Brasil, que é de R$ 70,71. Na ação movida com pedido de tutela antecipada, o MPF pede para que essa taxa seja reduzida para R$ 71 e que também a população de baixa renda tenha mais acesso ao documento. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou hoje, por unanimidade, um pedido do ex-governador Wilson Witzel para anular o impeachment sofrido por ele em abril deste ano. A defesa de Witzel alegava que a lei federal que criou o chamado Tribunal Especial Misto para o julgamento de governadores não foi recepcionada pela Constituição de 1988 e, por isso, a condenação dele seria ilegal. Todos os magistrados seguiram o voto do relator, o desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto, para rejeitar o recurso. Segundo ele, a norma que cria a figura do Tribunal Especial Misto foi sim recepcionada pela Constituição Federal e que não houve violação ao devido processo legal na cassação de Witzel. E no próximo bloco, o banco é condenado a pagar a indenização por manter trabalhador em ócio forçado. A gente conta já esse caso. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundada em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, manteve a condenação de um banco por danos morais ao submeter um trabalhador ao chamado ócio forçado. O trabalhador informou que, após vários afastamentos por auxílio-doença, foi reabilitado para a função de escriturário com restrição a esforço repetitivo e carregamento de peso. Desde então, ficava no subsolo da agência, numa sala de arquivo, sem nenhuma tarefa determinada pelo banco, cumprindo as 6 horas diárias do expediente. Também afirmou que um gerente perseguiu os empregados que estavam em situação parecida,
fazendo comentários constrangedores ao fato deles irem à agência e não trabalharem. O Banco Mercantil do Brasil contestou a versão, mas foi condenado ao pagamento de R$120 mil de indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região manteve a condenação. O colegiado seguiu o entendimento de que manter o empregado na ociosidade após retorno previdenciário por longos anos está longe de representar uma liberalidade do empregador, sendo considerada uma atitude perversa que traz danos à dignidade do funcionário. E a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Telefônica Brasil a pagar a indenização por danos morais a uma atendente. A empresa usava programa de incentivo condicionado à restrição de pausas para ir ao banheiro. Para os ministros, a conduta violou a dignidade humana e direitos mínimos trabalhistas da funcionária. Na reclamação trabalhista, a atendente contou que o programa de incentivo da empresa considerava as pausas que os empregados tiravam para ir ao banheiro. O limite máximo para cada trabalhador era de 5 minutos, que, se ultrapassados, geravam repreensões por parte do supervisor. A empregada relatou ainda o envio de e-mails coletivos com relatórios de estouro de intervalo, gerando atrito, exclusão e assédio por parte da Telefônica. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná entendeu que a conduta não configura assédio moral. Para o TRT, o registro das pausas, inclusive para ir ao banheiro, não constitui constrangimento, porque se trata de medida necessária. No Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, o entendimento foi diferente. Para a ministra Cátia Arruda, relatora do recurso de revista da empresa, a jurisprudência majoritária do TST considera esse tipo de restrição ilegal. Conforme a jurisprudência que é majoritária no TST, se fala em restrição do uso de banheiro como abusiva, né? E a jurisprudência até nesse caso específico, na aferição de desempenho para o fim de remuneração do trabalhador. Em situações similares, há julgados dessa Corte Superior já reconhecendo os danos morais. A ministra Cátia Arruda ressaltou ainda que não há como concluir que o controle das pausas se tratava de mera organização administrativa da empresa, e que as restrições configuram lesão à integridade e ofensa à dignidade do empregado. Todos os ministros da sexta turma acompanharam o voto da relatora. A 16ª Vara Civil de Brasília condenou o PT e o ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, a indenizar a cantora Paula Toller pelo uso de uma música dela durante a campanha eleitoral de 2018. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. A cantora e compositora Paula Toller, que entrou com a ação na justiça, disse que não autorizou o uso da música Pintura Íntima e a imagem dela na campanha política à presidência de Fernando Haddad. Ela afirmou também que o conteúdo foi reproduzido nos canais de apoio de Haddad e que a utilização da obra foi suspensa pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Para a 16ª Vara Civil de Brasília, Fernando Haddad e o Partido dos Trabalhadores cometeram um ato ilícito porque violaram a Lei de Direitos Autorais. Segundo o juiz Kleber de Andrade Pinto, mesmo que a peça tenha sido produzida e divulgada por terceiros, como alega a defesa do político e do PT, a responsabilidade é dos réus. Eles foram condenados a pagar R$100 mil por danos morais a Paula Toller e mais 20 vezes o valor do licenciamento da música, que deveria ser pago originalmente como dano material. A quantia será determinada na liquidação da sentença. A decisão ainda cabe recurso. A terceira turma do STJ manteve a decisão da Justiça de Mato Grosso que, com base em laudo pericial, confirmou sentença de interdição e nomeou a mãe do interditado como curadora definitiva. Diferente da guarda compartilhada de filhos, a adoção da curatela compartilhada de pessoa interditada não é obrigatória para o juiz, mesmo que haja pedido dos interessados, pois o Código Civil estabelece que a Justiça poderá e não deverá fixar o compartilhamento. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de um interditado e manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que confirmou a interdição e nomeou a mãe do interditado como curadora definitiva.
Para o colegiado, ao decidir sobre a concessão da curatela compartilhada, o juiz deve levar em conta o interesse e a aptidão dos candidatos e a constatação de que a medida é a que melhor resguarda os interesses do curatelado. Por meio de recurso especial, o pai do interditado, que também é o curador provisório e advogado, alegou que seria obrigatório que ele fosse ouvido para se manifestar sobre a adoção da curatela compartilhada. Também defendeu a reforma do acórdão do Tribunal Estadual, entre outros motivos, porque o Ministério Público não participou da audiência de interrogatório e não houve a intimação pessoal do curador provisório. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, explicou que nos autos ficou comprovado que o Ministério Público foi devidamente intimado, mas deixou de se manifestar. Em seu voto, a ministra também afirmou que, de acordo com o princípio do melhor interesse, o compartilhamento foi desenvolvido pela jurisprudência para facilitar o desempenho da curatela, ao atribuí-la a mais de um curador. Ao manter o acórdão do Tribunal de Justiça, a relatora ainda lembrou que a curatela compartilhada não chegou a ser formalmente pleiteada pelo curador especial durante a tramitação do processo em primeiro grau, só sendo reivindicada quando o processo já estava em fase de apelação. E no próximo bloco, tribunais em todo o país realizam a Semana Justiça pela Paz em Casa. Voltamos em instantes. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais e assim a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil, foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. Em mais uma ação para ampliar a transformação digital dos serviços do Judiciário, resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça determina que os tribunais de todo o país implementem em 90 dias novo canal de comunicação interna. De acordo com o texto da nova resolução do CNJ, os tribunais deverão ter um canal digital de distribuição de comunicação instantânea com todos os profissionais vinculados ao órgão. Por essa ferramenta, será feita a divulgação interna de publicações oficiais, atos normativos, campanhas, eventos, jurisprudência e outras comunicações de caráter institucional. Os tribunais terão 90 dias para implementar o novo canal de comunicação. O serviço será complementar e não vai substituir os meios oficiais de comunicação. Para chegar a essa resolução, o CNJ considerou o incremento da transformação digital dos serviços do Judiciário, como evidente no programa Justiça 4.0. Começou nesta segunda-feira em todo o país a Semana Justiça pela Paz em Casa, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. A Semana Justiça pela Paz em Casa é um esforço concentrado de juízes para agilizar os processos sobre violência contra a mulher. O trabalho é feito desde 2015 e se repete 3 vezes durante o ano, em março, agora em agosto e novembro. Desde a primeira edição, os juízes proferiram quase 230 mil sentenças e determinaram 120 mil medidas protetivas para as mulheres. As sessões do Tribunal do Júri chegaram a 1.600. Segundo Maria Cristiana Ziova, supervisora de Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do CNJ, essa mobilização reduz a taxa de congestionamento de processos na Justiça, além de garantir a integridade da mulher vítima de violência. Este ano, muitas ações da Semana Justiça pela Paz em Casa vão ser feitas de maneira virtual por causa da pandemia de Covid-19. E o Superior Tribunal de Justiça promoveu a 6ª Caravana Virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário. A 6ª edição da Caravana Virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário teve como tema as demandas previdenciárias e as ações integradas do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do STJ e da Procuradoria-Geral Federal na redução de litígios. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Na cerimônia de abertura, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, ressaltou o trabalho desenvolvido nos centros de inteligência para aprimorar a prestação jurisdicional.
os centros de inteligência buscam identificar soluções comuns a causas semelhantes que se repetem em milhares de processos judiciais em tramitação. Na verdade, o efeito prático dessa nova sistemática é a segurança jurídica, dar decisões idênticas para problemas idênticos em seus fundamentos. A ministra Suzete Magalhães, que é integrante da segunda turma e da primeira sessão e também da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, destacou as iniciativas utilizadas no tribunal para otimizar a tramitação de processos e reduzir litígios. O STJ tem se comprometido com a prestação jurisdicional célere, isonômica e segura juridicamente na via dos recursos repetitivos. Em um dos painéis da caravana, o secretário judiciário do STJ, Augusto Gentil, apresentou os resultados positivos alcançados após um acordo de cooperação com a Advocacia Geral da União, que adotou uma política de desjudicialização e análise de dados. Nós alcançamos a excepcional marca, de 350 mil processos que deixaram de ser potencialmente encaminhados ao STJ. Realizado em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a proposta da caravana é promover a troca de ideias entre os segmentos da justiça sobre temas como gestão de precedentes, demandas de massa e estruturação dos centros de inteligência locais. A Advocacia Geral da União conseguiu assegurar na Justiça a validade da distribuição da cota americana do açúcar, política pública voltada para a distribuição de cotas de exportação. Todos os anos, mais de 1 milhão de toneladas de cota de importação de açúcar são fornecidas pelos Estados Unidos a países subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento com tarifas diferenciadas. A chamada cota americana é uma política pública estabelecida pelo Brasil para que empresas da área açucareira das regiões Norte e Nordeste tenham preferência na exportação do produto para o mercado americano. E tem como principal objetivo apoiar e incentivar o desenvolvimento dessas regiões do país. Mas uma grande empresa de açúcar localizada no sudeste do Brasil buscou a justiça para também participar da cota americana, alegando que a Lei 8.117 de 1990 determinava que o direito à preferência das usinas nordestinas em relação à cota americana vigorou até 1995 e que a lei sobre o assunto editada posteriormente, em 1996, é inconstitucional e viola os princípios da isonomia, da livre concorrência e da proporcionalidade. A cota americana de açúcar, embora reservada para as empresas do norte e nordeste do país, não é capaz de, por si só, gerar qualquer tipo de concorrência desleal com as empresas do Centro-Sul. É importante que todos saibam que o Centro-Sul do país é responsável atualmente pela produção de 92% de todo o açúcar nacional. Logo, essas empresas não estão alijadas de continuarem buscando o mercado norte-americano, porque a cota de açúcar não significa uma autorização de exportação. A única coisa que elas não vão ter é o benefício de pagarem uma tarifa inferior de importação que, por uma decisão legislativa do Congresso Nacional e que busca reduzir desigualdades regionais, está exclusivamente alocada para as empresas do Norte e Nordeste. A AGU defendeu que a cota americana está amparada por lei e tem o objetivo claro de assegurar um dos princípios mais importantes da ordem econômica, a redução das desigualdades regionais e sociais. Além disso, a Advocacia Geral enfatizou que as cotas são distribuídas para as regiões do Norte e Nordeste porque são reconhecidamente as partes do território brasileiro menos desenvolvidas econômica e socialmente e suportam custos mais elevados na exploração canavieira quando comparada a outras regiões do país. O TRF da terceira região, por unanimidade, acolheu os argumentos da AGU, mantendo as cotas americanas de acesso exclusivo às usinas das regiões Norte e Nordeste do país. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.